Eu agradeço a Deus pelos dias de paz. Graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. Olá, seja bem-vindo aqui ao Saúde e você dentro do Papo em Dia. A hora de falar de saúde nesse programa tão importante que acontece nas manhãs de segunda a sexta-feira. Bom, eu quero começar falando com vocês sobre o Novembro Azul. Fala-se muito nas redes sociais sobre o movimento da prevenção do câncer de próstata, movimentos que falam muito sobre a prevenção. Os homens têm que cuidar da prevenção. Homens, para com preconceito, que preconceito não é legal. Mas, para falar de um assunto tão sério, a gente trouxe um especialista de Brasília, que trabalha com oncologia, e vai abordar esse tema para esclarecer para você que está em casa a importância de um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Eu recebo o doutor Paulo Lages. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Duda. Bem-vindo ao programa. Obrigado. E olha, a pessoa ideal para falar de um tema tão importante, o senhor que lida com o câncer a todo momento. Mas eu quero colocar uma imagem na tela, antes da gente começar, que chamou a atenção, November to Remember. Perfeito. É importante a gente lembrar, Duda, que na verdade esse movimento começou, não foi aqui, começou na Austrália em 2003, um movimento para que o homem começasse a cuidar mais da saúde dele. E o Mo, aqui é de Mostat, que é exatamente o bigode. Deixa eu até sair aqui para mostrar, o símbolo do mês de novembro é realmente o homem deixar o bigode para lembrar. Mas é importante a gente lembrar que esse movimento não foi só para falar sobre câncer de próstata. Foi para falar sobre saúde do homem. Do homem, Acaba que coincide que o mês do câncer de próstata também é novembro. Então se fala muito então fez uma analogia... ser o câncer mais frequente. Mas quando o movimento surgiu, foi para ver a saúde do homem de uma forma muito mais ampla do que realmente é. Agora, falam-se muito sobre esse movimento no mês de novembro. Por que esse movimento é necessário, doutor? Muito importante ainda, Duda, nós temos um problema que, na verdade, vem do berço da medicina. O que eu costumo dizer? As duas crianças, quando nascem, o menino e a menina, eles vão com o pediatra até ali por volta de 14, 15 anos. Sim. No dia que a menina sai do pediatra, ela vai para a ginecologista. Em contrapartida, o menino, naquele dia que ele sai, ele fica sem médico. Nós não temos hábito de procurar um clínico geral. Então, normalmente, esse homem vai voltar ao médico com 50 anos quando ele vai para o urologista. Então, se perde aqui pelo menos 35 anos sem fazer praticamente nenhum exame. A gente costuma brincar que médico é paciente de pronto-socorro. Que homem é paciente de pronto-socorro. Aí vai no pronto-socorro, resolve aquele problema imediato e acaba não se cuidando tanto. E nós perdemos uma série de outras oportunidades. Por exemplo, de detectar na faixa da adolescência, 20, 30, 40 anos, os tumores de testículo, através do autoexame do testículo. Nós perdemos uma série de outras possibilidades de outras doenças não oncológicas. Pressão alta, diabetes, que às vezes a gente vai começar a identificar essas doenças quando já tem sintomas, que infelizmente é numa fase mais avançada. O senhor falou uma coisa muito curiosa, quero falar com os homens que estão em casa, uma coisa que é verdade. Normalmente o menino e a menina ainda continua indo ao médico, porque tem a fase da menstruação, do ginecologista, depois a mulher engravida, tem toda aquela questão da mulher. O homem realmente ele fica sem médico. Aí ele só vai no médico depois, porque primeiro é a mãe que leva. Quando a mãe não pode mais levar, porque ele já está adolescente, né? Aborrecente, ele não vai mais em lugar nenhum. E aí depois, quando ele casa, é a mulher que fica atrás para fazer os exames. Então, realmente, é uma questão cultural isso, né, doutor? Que precisa ser mudada. E querendo ou não, Duda, isso aí faz com que esse preconceito masculino fique ainda maior. Porque, na verdade, ele desacostumou de ir ao médico. Ele não vai desde o pediatra. Então, quando você passa a ter intervenções do tipo toque retal, ele se sente constrangido, porque ele não tem mais esse hábito de buscar o médico. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos falar de Novembro Azul, nós vamos falar sobre prevenção, diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doutor, vamos lá para o sofá, vamos bater um papo, vamos mostrar imagens, vamos tirar esse preconceito aí, gente, porque preconceito, olha só. Eu costumo dizer o seguinte, doutor, me corrija se estiver errada, mas eu digo que o câncer, ele tem prevenção. Se você fizer um diagnóstico precoce, você pode até se curar de um câncer. Então, o câncer não quer dizer que ter câncer quer dizer que você vai morrer, quer dizer que mata, mas preconceito mata. Tem muitos homens que morreram por causa do preconceito, porque não fizeram o diagnóstico certo, não fizeram os exames necessários, e aí, infelizmente, vieram a óbito. Não é verdade, doutor? Com certeza, é isso mesmo, Duda. Isso acontece muito, né? Perfeito. Doutor, ainda tem no consultório esses preconceitos? Muito, Duda. Ainda porque, hoje... olha, você fala qualquer coisa de câncer de próstata, você vê os homens brincando. Ah, olha isso, olha aquilo, aquelas brincadeiras, né? Então, você percebe que brinca, mas aí será que essa brincadeira não tem um fundo de verdade de falar assim, ó, eu não faço isso? Infelizmente sim, Duda. Ainda hoje é muito comum
o médico, o paciente procurar o médico e falar, não, eu quero fazer só o PSA. Não precisa do toque, o PSA é o suficiente, mas a gente precisa entender que o PSA, primeiro, não é específico do câncer. O PSA é o antígeno específico da próstata. O que isso quer dizer? Que ele é produzido pela próstata, não pelo câncer. Claro que no câncer de próstata ele também aumenta, mas aumenta em outras situações, como, por exemplo, as inflamações, as infecções, o crescimento benigno da próstata. E, infelizmente, aqueles tumores que são os mais agressivos de todos, normalmente o PSA não eleva, porque aquela célula não se parece mais com a célula da próstata. Por isso ela não produz o PSA. Eu conheço homens, assim, normalmente são os mais idosos, né? Pai, sogro, assim. Não tô falando do meu pai, mas pais de pessoas que eu conheço que falam, eu já fiz o PSA, não faço exame de próstata de jeito nenhum. Então, tem pessoas que são realmente resistentes. Agora, é importante, doutor, que perguntaram muito em rede social pra gente, mas não substitui realmente? Não, Duda. Na verdade, os dois acrescentam. Existem falhas nos dois, exatamente. Né? O próprio toque retal, por que você faz o toque retal? Na verdade, quando você coloca o dedo ali no reto, você consegue pôr o dedo diretamente em cima da próstata. A próstata fica logo ao lado, como a gente pode ver naquela imagem. E a próstata normal, ela é macia, ela parece uma borracha. Na verdade, quando ela fica doente, ela fica parecendo uma pedra. Isso não é normal. Claro que, infelizmente, o toque retal também tem uma série de limitações. Como você pode ver pelo próprio desenho, você não consegue tocar toda a superfície da próstata. Sim. Mas se naquele lugar você encontra algo suspeito, você vai fazer um exame mais específico, uma ressonância multiparamétrica da próstata, você vai caminhar para um diagnóstico um pouco mais preciso. Então, os dois somam. Então, se você estiver diante dessa doença que não sobe o PSA, às vezes o toque pode diagnosticar uma doença que ia passar aí, às vezes, por muito tempo. Não, e às vezes, doutor, pode acontecer de no toque, a pessoa nem fez o PSA, vai fazer o exame clínico, o senhor vai falar, opa, tem algo errado. Sim, sim. Então, na verdade, o toque, ele realmente é necessário. Gente, é um exame de toque, é um exame clínico que ser feito. Muito barato e muito rápido, né, Duda? Se você fizer uma contrapartida do sexo feminino, sim, você tem que colocar uma pessoa na posição ginecológica, colocar um aparelho, ficar ali durante muito tempo. O toque não vai levar 7 segundos. Não, e mulher faz a vida inteira, né? Sim, mulher tem que fazer isso a vida inteira. Exatamente. Acho que realmente os homens têm que colocar na cabeça, é uma questão de consciência. Eu falo que o Saúde Você é um programa que traz consciência à população, às pessoas que assistem, que acompanham, porque todos os profissionais que estão aqui são especialistas. Nós não trouxemos pessoas para dar opinião, nós trouxemos especialistas para orientar vocês. Isso daqui é uma consulta, é uma orientação, então tem que aproveitar. E se você tiver dúvida, entra no portal, acessa lá programasaudevocê.com.br, Dr. Paulo Lages e vários profissionais podem tirar as suas dúvidas. O que importa é você ter conhecimento, tá? Doutor, agora falando em questão de exame, tem aquela questão de, se eu tenho caso na família, se eu não tenho caso na família, ou se eu não tenho nenhuma situação, mas eu sou jovem. A partir de que momento, em que situação, quando é feito e solicitado exames pelo médico? Excelente pergunta, essa dúvida é muito comum no consultório. Na verdade, se você pegar o que é preconizado hoje pela sociedade brasileira, americana e europeia, normalmente a partir dos 50 anos você costuma iniciar o rastreio. Existem populações em que o risco de câncer de próstata é um pouquinho maior. Sim. Os negros, por exemplo, normalmente, eles têm uma incidência maior e, por conta disso, a gente acaba iniciando aos 45 anos. Então, as pessoas, normalmente, a partir dos 50 anos. 50. Agora, os negros, aí, 45 anos. 45. Tá. Ou, se você tiver um parente de primeiro grau com um histórico de câncer, normalmente você vai iniciar aos 45 ou 5 anos antes do primeiro diagnóstico. Então, se você teve um irmão que teve câncer de próstata aos 40, e isso acontece, você vai começar com 35. Então, isso que eu queria saber. Tem essa conta? Existe. Porque eu tive caso de câncer na família que o médico fez uma conta e falou, olha, você e seus irmãos precisam fazer exames porque Exato. A conta é essa, já está na hora. Então, existe também no caso do câncer de próstata? Existe. Doutor, tem foto até para mostrar aqui dos tipos de exame, quais são os exames. Quero mostrar para quem está em casa. Eu gosto de mostrar a foto porque torna o programa dinâmico, fica mais fácil de vocês visualizarem. Mas por que o homem não pode fazer somente o PSA, que foi o que o senhor estava explicando, né? Foi. Que um não substitui o outro. Exatamente. É importante fazer o exame complementar. Agora, doutor, aquela parte ruim da consulta. A pessoa passou pela consulta, o senhor solicitou exames, fez o PSA, fez o exame de toque, é câncer.
qual é o próximo passo? Tá. Porque a pessoa se desespera, né? O próximo passo é ficar desesperado, né? É mais ou menos isso, Duda. É importante a gente saber que o diagnóstico de câncer de próstata só é feito depois que você faz uma biópsia. Na verdade, todo e qualquer tipo de câncer, você só tem a confirmação da doença a partir do momento da biópsia. Então, toque alterado, PSA alterado, você fez um exame de imagem, uma ressonância, por exemplo, tem um nódulo suspeito, você biopsia, a partir daquele momento você tem o câncer. Constatado o câncer, o próximo passo é saber até onde está nosso problema. Sim. Então eu costumo brincar que... A evolução, né? Até saber para você escolher, eu costumo brincar que assim, você não entra numa briga sem saber o tamanho do seu adversário. Então, para eu saber o tamanho da arma que eu tenho que levar, eu tenho que saber qual que é o tamanho do meu problema. Então, nós vamos fazer os exames que a gente chama de estadiamento, que é para a gente saber, a doença está só na próstata, a doença já saiu da próstata, está nos gânglios da barriga, já foi para o osso. Tem metástase. Exatamente. Né? Então, isso, porque a forma de tratamento muda completamente. E quais são as opções de tratamento? Assim, hoje a gente sabe que a medicina avançou muito, a gente vê muito falar em tratamentos para o câncer, mas quais são os tipos de tratamento? Depende desse estágio, obviamente, mas identificado. O que é recomendado? Vamos lá, Duda. Para doença localizada, ou seja, aquela doença que está 100% confinada na próstata, você tem basicamente duas modalidades de tratamento local. Cirurgia, que ela pode ser feita pelo menos de 3 formas diferentes. Ela pode ser feita a cirurgia aberta, que é aquela antiga, que você faz o corte maior na barriga e retira a próstata. Ela pode ser feita por videolaparoscopia, que é aquela que você coloca. Já faz por vídeo também? Não, até mais avançado do que vídeo, a gente tem a modalidade que é mais moderna, que é a robótica. Na verdade, é importante lembrar que não é um robô que opera, é um médico que usa um braço mecânico dentro da barriga do médico que reproduz o movimento que ele faz. Então, na verdade, é um vídeo muito melhorado. E que são poucos especialistas, até para falar isso, que cada vez que a medicina avança, por isso que eu falo, né? Falam lá do Dia do Médico. O Dia do Médico é todo dia, eles estudam muito, eles buscam muito informações. Cada vez que a medicina avança, mais estudos, mais comprometimento vocês têm com estudos para desenvolver esses tipos de tratamento que vai beneficiar a saúde do paciente, né, doutor? Exatamente. E aí, além da cirurgia, o que a gente tem, Duda? A gente tem a radioterapia, que também é um tratamento local. E se aquela doença já saiu dos limites da próstata, aí a gente precisa oferecer algo a mais, porque não adianta eu tratar a próstata e deixar o restante lá dentro. Então eu preciso de uma modalidade de tratamento que a gente chama de tratamento sistêmico. Tem foto da radioterapia? A gente tem foto quanto à radioterapia. Essa é a cirurgia robótica, na verdade, isso aí está mostrando um aparelho, aquele médico sentado ali é quem está manuseando o robô e dentro os braços vão fazendo a cirurgia. E esse é um aparelho convencional de radioterapia moderno, que na verdade o que a gente faz? Em vez de a gente tirar a próstata, a gente queima ela. Basicamente é isso. A próstata está lá, só que ela está totalmente não mais funcional por conta de estar totalmente queimada. E naqueles casos em que a doença já está mais avançada, o tratamento normalmente consiste em baixar o hormônio masculino, que é o combustível que faz o câncer de próstata crescer, a testosterona. Então, na verdade, a gente lança mão de tratamentos que vão baixar esse nível de hormônio para que o tumor enfraqueça e as células morram. Em alguns casos, a gente faz algum tratamento complementar com rádio, mas isso é mais excepcional. Doutor, agora tem também, a gente não pode deixar de falar aqui, porque tem várias pessoas que estão passando por esse momento e que já estão num estágio avançado da doença, né? Então, como proceder nesse caso quando a doença já está avançada? Quais são os tratamentos? O que fazer? Normalmente, para doença avançada, o que a gente faz é esse bloqueio hormonal. Então, a estratégia primordial, a gente aprendeu isso em 1929, quando 2 pesquisadores descobriram que quando a gente baixava a testosterona, a gente baixava o PSA e a gente baixava o tamanho do tumor, a gente diminuía o tamanho do tumor. E até hoje esse é o pilar do tratamento. Isso foi tão importante que eles ganharam o Prêmio Nobel da Medicina em 1967. A gente tem foto aí para mostrar? A gente tem foto dos 2 pesquisadores, que são o Dr. Huggins e o Dr. Hodges, que foram quem identificou isso aí. E a partir daí, a história do câncer de próstata mudou. Mas hoje nós temos novos tratamentos, a quimioterapia entra no repertório de tratamento para esses pacientes, mas nós temos também novos bloqueadores hormonais que conseguem melhorar esse bloqueio da testosterona. Mas esse tratamento, por exemplo, porque a gente sabe que a quimioterapia ela causa uma série de efeitos colaterais. Esse tipo de tratamento, ele também traz efeitos colaterais como a quimioterapia, por exemplo? Essa é uma ótima pergunta, Duda, é uma pergunta super comum no consultório. O paciente acha que quando ele não faz quimioterapia ele não tem efeito colateral, isso é uma mentira.
Na verdade, apesar de foto, né? Falando desse tratamento. Apesar disso ser um tratamento muito fácil, normalmente você faz ele através de injeções que você usa na barriga a cada 3 meses, 6 meses, a cada mês. Sim. E apesar de não ser quimioterapia, ele vai trazer um monte de efeito colateral. Por quê? Porque você vai baixar a testosterona. E testosterona é muito bom para o homem. Não só na parte sexual, que é o que todo mundo lembra. Sim. Então você sabe que é importante. Nisso, né? Exato. Mas é a maior preocupação quando você fala em tratamento de câncer de próstata. Desde o tratamento inicial, com a cirurgia, a maior preocupação é a impotência. Homens. Então, talvez seja o maior medo do tratamento do câncer de próstata. E quando a gente faz o tratamento hormonal, além de você piorar a potência, você também tira a libido. Então, isso atrapalha bastante. Mas não é só isso. A gente sabe que testosterona é muito bom para a gente ficar forte, a gente ganha massa muscular. Se a gente diminui a testosterona, a gente perde músculo e ganha gordura. Da mesma forma, a testosterona protege os nossos ossos. Ela protege a gente de osteoporose. Então, a gente precisa se adequar a esse novo regime que nós temos de testosterona. Exercício físico, musculação, exercício aeróbico, nutrição adequada, para que a gente possa evitar todas essas complicações. Então, sim, é um tratamento bem tóxico, apesar de não ser químio. Mas os efeitos colaterais são para sempre? Na verdade, a partir do momento que você volta a produzir a testosterona, esses efeitos melhoram. Um efeito que é muito comum, que o paciente reclama muito é, o que a gente causa com esse tratamento? Andropausa. E o homem nunca entra em andropausa. O homem diminui a produção hormonal, mas nunca para, como as mulheres. E o que a gente faz é do dia para a noite jogar a testosterona dele em zero. Então ele começa com aquelas ondas de calor, começa com todas aquelas queixas que são bem comuns na menopausa. Mas isso, a partir do momento que a testosterona recupera, esses sintomas somem e ele volta a ter uma vida normal. Bom, o que importa disso tudo é que você deve procurar um especialista, fazer exames preventivos de um diagnóstico precoce. A gente sabe que vários fatores externos contribuem muito para que você desenvolva doenças. Então, eu aconselho você a procurar especialista, conversar, fazer consultas rotineiras. Sua esposa está marcando a consulta, para de brigar com ela, valoriza a sua esposa, olha a preocupação que ela tem com o seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Então, fiquem atentos, acesse também o nosso portal, programasaudevocê.com.br, procure informações, temos lá especialistas para tirar todas as dúvidas de vocês, afinal de contas o programa é feito para você. Doutor, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Prazer recebê-lo em São Paulo, um ótimo retorno a Brasília e parabéns por esse trabalho aí que tem salvado vidas que a gente conhece. Obrigado, Duda. E agora a gente continua aí dizendo que Novembro Azul só faz menção, mas diagnóstico e prevenção deve ser feito todos os dias do ano. Enquanto a gente não faz a nossa lipo, vamos aqui mostrar o nosso brownie, gente, recheado, ó, com recheio de doce de leite de ninho. Mostra, por favor, né? A obra sua, vai, gente. Olha que maravilha. Bom, eu quero dar outro recado para os soteropolitanos. Alô, baianos! Hoje, às 18 horas, na região de Campo Grande, vai ser a inauguração da iluminação de Natal. Então, vocês que estão aí na Bahia, ou pertinho, né? Dá um pulinho lá que vai estar bem lindo. A Prefeitura de Salvador está fazendo tudo com muito carinho, com muita luz para vocês, tá bom? E vamos chegando ao final, gente, do Papo em Dia. Mas não fiquem tristes, porque amanhã, às 10 horas em ponto, a gente vai estar aqui para receber vocês com muita alegria, muita notícia, informação, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo!